Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 3 de agosto de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 6 do nosso trimestre, cujo tema será De Dentro para Fora. O texto que serve como base para o nosso texto encontra-se em Marcos 7, verso 15, que vai dizer assim: Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, bem como para a forma como ele lidou com os líderes religiosos do seu tempo, se não tivermos uma visão muito clara a respeito das razões pelas quais Cristo Jesus teve esses embates com eles, e ao mesmo tempo qual era a base sobre a qual Jesus Cristo legislava, e ao mesmo tempo qual era a base sobre a qual os líderes religiosos do seu tempo legislavam ou construíam as suas crenças, talvez nós vamos ter dificuldade de poder entender qual realmente era o problema que havia entre Jesus e os líderes religiosos do seu tempo. Vamos voltar um pouquinho no tempo, só para a gente poder analisar um dado histórico que faz toda a diferença quando estudamos essa mesma temática. Bem, quando olhamos ali para Cristo Jesus, nós entendemos que ele não frequentou nenhuma escola rabínica. Por isso, o conhecimento que ele tinha a respeito das Escrituras era o que ele havia estudado com os seus pais no contexto do Antigo Testamento. Ele tinha um conhecimento vasto do Antigo Testamento. Só para podermos entender um pouco da razão pela qual Cristo não frequentou nenhuma escola rabínica, vamos tentar entender qual era o problema com as escolas rabínicas. Quando Judá voltou do cativeiro da Babilônia, eles haviam entendido uma coisa. A razão pela qual os seus antepassados haviam sido deportados para a Babilônia e haviam passado 70 anos lá, é porque haviam desconsiderado a palavra de Deus. Então agora havia uma preocupação realmente muito grande para que o povo tivesse um conhecimento da palavra e ao mesmo tempo deixasse as práticas pagãs, seguissem a palavra de Deus. Esdras e Neemias vão, de alguma forma, estabelecer um processo de ensino da palavra que foi realmente fantástico. Eles conseguiram curar a nação em relação à adoração a deuses falsos. Depois que eles retornaram do cativeiro babilônico, nunca mais se ouviu falar de deuses falsos sendo adorados em Israel. É claro que logo depois da sua volta, a coligação dos Médios e dos Persas, que era a coligação que os havia permitido retornar ao seu país, acabou caindo, sendo conquistada pelos gregos. Alexandre o Grande, quando conquistava determinado lugar, ele levava a filosofia grega e a religião grega e estabelecia até mesmo a língua grega para fazer com que a Grécia tivesse desdobramentos ou acabasse se estabelecendo em diversos lugares do mundo com a sua cultura, religião, com a sua língua. E realmente eles conseguiram fazer isso no período das suas conquistas. Entretanto, quando chegaram em Israel, em Judá, pelo conhecimento que os líderes religiosos tinham das profecias de Daniel, eles sabiam que a Grécia, dentro de pouco tempo, viria. Alexandre vem para poder estabelecer um cerco e o que ele vai perceber é que a cidade está aberta para ele, as pessoas o recebem com festa. E o sumo sacerdote, na época, vai explicar que toda essa situação se dá porque eles tinham profecias que mencionavam que isso estaria acontecendo, eles estavam esperando por ele. Alexandre fica realmente muito feliz com aquilo tudo, muito impressionado, inclusive, e ele pergunta se havia alguma coisa que ele podia fazer pelo povo. A única coisa que eles vão pedir é que eles permitissem que nenhum deus pagão fosse trazido para dentro de Jerusalém, que a filosofia grega também não fosse colocada ou imposta sobre a nação. A língua grega, tudo bem, eles poderiam aprendê-la e seria a língua oficial do país. Alexandre aceitou. Mas ainda assim, dentro do território, ele acabou escolhendo 10 cidades, chamadas de Decápolis, onde ele colocou a filosofia grega e, ao mesmo tempo, a religião grega. Com o passar do tempo, a filosofia grega se tornou realmente muito aliciante para as pessoas de Israel. E muitos elementos da filosofia grega acabaram sendo assimilados dentro da religião judaica.
Um movimento liderado por um grupo que acabou sendo conhecido como os Hassidim, acabou se estabelecendo como um movimento de avivamento, de volta à Bíblia. Eles queriam que as pessoas retornassem à Bíblia, a palavra de Deus. Que elas não permitissem que a filosofia grega, de alguma forma, fizesse com que as pessoas se afastassem do caminho do Senhor. Bom, esse movimento tomou corpo e, com o passar dos anos, esse movimento acabou gerando um partido político em Judá que acabou se chamando de o Partido dos Fariseus. Eles eram estritos conhecedores da palavra e, num primeiro momento, fizeram grandes coisas realmente pelo povo. Mas com medo que as pessoas se afastassem do assim diz o Senhor, eles começaram a estabelecer regras. Por exemplo, só em relação ao mandamento do sábado, eles estabeleceram mais de 600 regras. O que é que podia e o que é que não podia ser feito. Só um exemplo disso. Uma pessoa não poderia, por exemplo, carregar uma pena, que era utilizada para escrita naquela época, durante as horas do sábado. Mas, se ele costurasse aquela pena na roupa, ele poderia levá-la, porque aí a pena faria parte da roupa, e aí estava tudo certo. Se uma pessoa estivesse carregando um animal na tarde da sexta-feira e pedisse a sua ajuda, você deveria perguntar para onde aquela carga iria. E então fazer o cálculo de quanto tempo seria levado para que aquela carga saísse dali e chegasse até o seu destino. Se por acaso a carga fosse entrar sábado adentro, você deveria olhar para a pessoa e dizer, não posso te ajudar. Porque conforme aquele animal carregasse aquela carga, você também estaria quebrando o sábado, porque ajudou a colocar a carga sobre o animal. E assim haviam regras e mais regras, eram mais de 600 mandamentos. Essas regras acabaram fazendo parte da tradição oral. Mais tarde deram origem a Mishnah, que é o livro das tradições dos judeus. O que acabou acontecendo na época de Cristo Jesus é que haviam muitas regras relacionadas a isso. Em relação ao sábado, em relação à purificação cerimonial, em relação a uma série de coisas. Cristo Jesus, em todos os embates que teve com o povo, com os líderes religiosos, ele nunca questionou o que as escrituras falavam. Ele sempre endossou o que as escrituras falavam. Mas ele criticou as regras humanas que foram estabelecidas em cima do assim diz o Senhor. E por isso, em vários momentos, Jesus mencionou, bom, vocês dizem isso, mas as escrituras mencionam aquilo. Cristo vai sempre trazer as pessoas de volta para a Bíblia, a palavra de Deus. No estudo dessa semana, nós teremos a oportunidade de poder entender um pouco exatamente disso. O estudo dessa semana, ela traz, ou vai incluir 3 componentes. 2 deles que são descritos lá em Marcos capítulo 7, versos 6 a 8, e o terceiro que é revelado na narrativa da cura do surdo, lá em Marcos capítulo 7, versos 31 e 37. Esses 3 componentes são os componentes principais do estudo da lição dessa semana, que são os seguintes. O primeiro, examina o contexto do Antigo Testamento, à luz de Marcos capítulo 7, versos 6 a 8, que é uma referência a Isaías 29, verso 13, conforme citado por Marcos. E aí a gente vai ter a oportunidade de poder entender Cristo Jesus criticando as tradições religiosas daquela época e tentando trazer as pessoas de volta para a Bíblia. Um segundo componente, ainda relacionado à questão das tradições. À luz de Marcos capítulo 7, versos 6 a 8, nós vamos comparar e, ao mesmo tempo, contrastar as tradições dos anciãos com as instruções divinas contidas lá no Antigo Testamento. E, finalmente, um terceiro componente diz respeito à narrativa da cura de um surdo. Nós vamos considerar a maneira pela qual certos elementos do tema da criação são abordados de modo implícito nessa cura específica. E, mais uma vez, lançando luz àquilo que era a visão de Cristo do Antigo Testamento. Portanto, nessa semana, o centro de tudo aquilo que a gente vai estar estudando vai ser, sem sombra de dúvida, aquilo que o Antigo Testamento menciona a respeito da vontade de Deus. Bom, para esse estudo nós vamos nos concentrar no capítulo 7 e na metade do capítulo 8 do livro de Marcos. E assim, com o estudo dessa semana nós vamos concluir a primeira metade do estudo do livro de Marcos. Lembra que eu mencionei lá no começo do estudo desse trimestre que o livro de Marcos, ele tem 2 ênfases. A primeira parte dele que vai tentar responder a uma pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Quem é Jesus? Ele é o Messias ou ele não é? No segundo momento,
a partir da segunda metade do capítulo 8, a ênfase muda e começa a ser relacionado a o que é que Cristo vai fazer. Aí é Cristo tomando o caminho da cruz. Bom, vai valer muito a pena o nosso estudo dessa semana. Eu te desafio a estar junto comigo. Amanhã nós vamos começar esse estudo analisando o tema Tradições Humanas versus Mandamentos Divinos. Antes disso, entretanto, eu gostaria de orar junto com você. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado por sabermos que nela, através dela, nós podemos ser guiados, exortados, dirigidos. Ajuda-nos a podermos nos manter firmes naquilo que é assim diz o Senhor. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?